As pessoas dizem assim, se você entrar num consultório médico, vários médicos, a grande maioria será branco e um ou outro será negro. Agora, se você entrar numa prisão, a grande maioria será de negros e um ou outro será branco. Eu desafio qualquer um a me dar um argumento só para não se trocar cotas raciais por cotas sociais. Cotas raciais em universidades. A primeira coisa que as pessoas tinham que entender é que o principal objetivo, ou até mesmo o único objetivo dessas cotas, é fazer com que as pessoas que não fazem parte da hegemonia da sociedade passem a fazer mais parte dela. Hegemonia é a parte mais influente, a parte mais socialmente privilegiada. Basicamente, o argumento que mais se usa é que as pessoas não estão acostumadas a ver negros, índios e pardos, enfim, em parcelas mais socialmente privilegiadas, com status mais alto. E aí tenta-se fazer essa compensação colocando cotas raciais em universidades. A primeira coisa que as pessoas tinham que entender é que essa medida não é uma compensação histórica. As pessoas não pensam assim, os negros foram muito escravizados no passado, então vamos fazer essas cotas para privilegiar os filhos desses negros no futuro. Não, não é isso. Mesmo porque não faz o menor sentido você pegar um cara que já morreu há 500 anos e falar, agora o seu tataraneto vai ser privilegiado nas cotas de universidades no futuro. Na minha opinião, esse sistema é completamente falho. Em primeiro lugar, não existe raça de humanos, existe a espécie humana. E dentro da espécie humana existem vários tipos de seres humanos que não podem ser catalogados em raças pré-definidas. O ser humano não é igual ao cachorro, que tem o pincher, o cocker ou o pitbull, e você pode classificar eles em determinadas raças com características bem definidas. Por mais que um cara pareça muito japonês, muito asiático, e o outro pareça muito um negro africano, você não consegue fazer uma classificação 100% correta de características pré-definidas dessas raças. Mesmo porque existe a questão social do que você pode considerar a raça. Um cara que de repente no sul ele é um negro, no nordeste ele é um branquelo. Também tem a questão de como é feita essa classificação dessas raças. Quem faz essa classificação é você mesmo, você se autoclassifica. Não sei se você sabe, mas eu posso ser um loirinho de olho azul e me classificar como negro. Mesmo porque em alguns casos a definição de negro é descendente de negro, o que é uma coisa extremamente genérica. Ou seja, posso ter um tataravô que era negro e eu ter nascido ruivo e me classificar como negro, que tá beleza. Não é como no esporte, por exemplo, que você pega e fala assim, bom, como é que vai diversificar? Não, é homem pra cá, mulher pra cá, então 100% dos homens pra cá, 100% das mulheres pra cá. Pô, como é que vai classificar as categorias? É por peso. Então, põe na balança, quanto deu teu peso? Bateu você nessa categoria, você na outra. Não, no caso de cotas não é assim, não existe um tom de pele que o cara põe lá no cromatógrafo e define se você é negro, branco, pardo, enfim. Vamos fazer um exercício mental aqui. Vamos supor que fosse 100% confiável você conseguir separar quem é negro, quem é branco, quem é asiático, quem é pardo, quem é índio, enfim. Vamos supor que 100% das pessoas conseguissem ser classificadas sem erro nessas categorias. Ainda assim seria um sistema falho. Vou te falar por quê. Imagina que uma família de negro foi pobre por diversas gerações e uma família de brancos foi rica por diversas gerações. Em algum momento dessas gerações, algum indivíduo inverteu a situação da família. Ou seja, esse cara negro aqui, que teve um passado de pobreza, de repente ele conseguiu por algum motivo ficar muito rico. E esse branco, que teve um passado de riqueza, por algum motivo ele conseguiu ficar muito pobre. Aí esse negro conseguiu ficar rico, teve um filho. E esse branco conseguiu ficar pobre, teve outro filho. Independente dos passados que as famílias deles tiveram, os dois filhos desses dois, eles aproveitaram ou do passado rico ou do passado pobre de algum deles? Não. Então quem que você acha nessa situação que mereceria mais ser privilegiado por um sistema de cotas? Independente de se é que ser negro, independente de se é que ser branco, a condição social deles é diferente independente da cor. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse negro rico, ele não passou por nada que a família dele, desprivilegiada, passou. E esse branco pobre não passou também pelo que a família dele passou para trás, de todos os privilégios que ela teve. Ou seja, nesse momento, esses dois são diferenciados não pela sua cor, e sim pela sua condição social. Isso é que eu já falei várias vezes aqui. As pessoas tentam resolver os problemas indo na ponta errada, indo na extremidade. Você tem que ir no foco do problema. Se a sociedade é preconceituosa, e é preconceituosa, não adianta você pegar um cara que já está na universidade e querer desfazer o preconceito dele. Os preconceitos normalmente se formam e devem ser destruídos na infância e na adolescência, quando a pessoa está formando a ideia do ser humano que ela vai ser. Uma coisa também que as pessoas esquecem demais de questionar quando falam sobre esse assunto é não só o sistema de cotas, como ele é feito, mas sim onde ele é feito, quando ele é feito. A universidade não é lugar para você fazer esse tipo de compensação social, vamos dizer assim.
A universidade é só a ponta do iceberg. Se você está falando de cotas raciais em universidades, você também não pode deixar de questionar, então, cotas raciais em outros lugares, em clubes de lazer, empregos diretamente. Você vê muito negro em Fórmula 1? Não vê. Então, pô, cria uma cota de negros em Fórmula 1. Não tem nada a ver, né? Se você está falando de cotas raciais em um sistema educacional, você tem que falar disso desde lá de trás, desde lá da pré-escola. É óbvio que aqui no Brasil, o sistema de ensino fora as universidades é muito melhor nas instituições privadas. Então não adianta você pegar um cara que passou a vida inteira tendo uma educação horrível, que é do sistema público, pegar o cara e jogar ele na universidade. Não é ali o lugar de consertar a qualidade de educação que ele teve. Ele vai continuar sendo deslocado, sendo um corpo estranho no meio de um monte de gente que já está muito mais integralizada com uma boa educação. Você tem que corrigir esse problema lá no começo. A minha humilde sugestão é que você fizesse sim um sistema de cotas no sistema educacional, porque a educação é fundamental para você criar uma sociedade livre de preconceito. Mas aí que vem o detalhe: qual cota? Não é cota racial, classificado pelo tom da sua pele, cota social. Então, ao meu ver, qual que é a solução? Qual sistema de ensino é melhor? O particular ou o público? Não, é o particular. Então, desde lá de antes, desde lá do pré, se criasse uma cota no sistema educacional para as instituições particulares, para incluir o que? Aí é que vem o detalhe, não pessoas negras ou pardas, mas pessoas socialmente desprivilegiadas. Vamos fazer um outro exercício mental aqui comigo. Imagina que aqui tem um monte de gente pobre e aqui tem um monte de gente rica. Aí, aqui, vamos supor que a maioria seja de negros e aqui a maioria de brancos. Se você fizer um sistema social para miscigenar essas pessoas, você vai fazer assim, ó. Automaticamente você vai miscigenar negros, brancos, pardos, asiáticos, enfim, de uma forma muito mais direta e muito mais justa. Não privilegiando o eventual negro rico e não prejudicando o eventual branco pobre. E aí vem a questão, pô, mas aí você vai empurrar essa responsabilidade de consertar essa miscigenação de sociedade, empurrando isso para os empresários do setor da educação? Cara, em primeiro lugar, por que o setor educacional do Brasil privado paga tanto imposto? Cara, essas empresas deviam ser isentas de impostos. E se não isentas, o governo devia dar subsídios para que elas tivessem um sistema de cotas para os socialmente menos favorecidos. No Brasil as coisas são tão feitas por politicagem que existe um sistema de cotas que é para quem vem do ensino público. Cara, você já parou para pensar o quanto que isso é errado? Imagina um cara que é extremamente rico e passou a vida inteira estudando em escola particular. Aí no último ano antes de entrar na faculdade, ele pega e cursa o ensino público. Ele vai ser privilegiado por essa cota. Enquanto que um cara que passou a vida inteira sem dinheiro estudando no ensino público, um dia ele conseguiu dar um gásinho lá, se financiar, e nos últimos anos ele conseguiu ir no ensino particular. Pô, aí esse cara vai ser prejudicado por essa cota? Meu, será que os políticos são tão burros assim? Ou é o povo que não questiona esse tipo de coisa? Aí as pessoas olham os números e falam, nossa, como tá melhorando os números da educação no Brasil, né? Muito mais pessoas que vêm do ensino público estão entrando nas universidades. Não, cara. Você simplesmente está medindo pelo lugar errado. Pra você que já está me xingando aí, falando, nossa, meu, que cara preconceituoso, que cara idiota, quer acabar com um sistema que vem funcionando há muito tempo. Eu não estou negando que a sociedade seja preconceituosa. Eu simplesmente acho que esse sistema de cotas na universidade, ele é totalmente ineficiente porque ele trata da ponta do iceberg. 2, ela é ideologicamente errada. Você continua sendo racista fazendo isso, você concorda? 3, existe uma solução muito melhor, que é a cota social. É a mesma coisa. Deu pra você entender, ligar os pontos? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo do Pirula, que é um cara que eu curto o canal dele, acho muito louco. O vídeo dele é um pouquinho mais longo, mas se você se interessou, tem um pouquinho mais de tempo, dá uma olhada lá que tá interessante. Se você curtiu, achou que eu falei um monte de bobagem, dá um curtir aí no meu vídeo, comenta, se inscreve no meu canal, me ajuda a divulgar esse vídeo, vamos questionar um monte de coisa interessante.